Olá, estudantes. Vamos abordar a partir de então o assunto que será a região sul. O livro de vocês traz logo de cara as informações e um mapa que fala do mapa político dessa região sul, que compõe os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com as suas respectivas capitais, que seriam Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Elas são capitais que estão muito próximas do litoral, duas delas especificamente no litoral e uma delas na serra, que seria Curitiba, mas ainda assim voltada para o litoral. Na sequência, o livro de vocês traz também um mapa, que é um mapa de relevo, um mapa de hipossometria, e ele fala das altitudes dessa região. Se nós observarmos de maneira geral, o relevo está disposto da seguinte maneira: as regiões mais elevadas se encontram nessa região, desde o nordeste do Rio Grande do Sul até a região nordeste também do Paraná, passando por Santa Catarina. Seriam as regiões mais elevadas. E elas vão declinando em altitude para o interior, que são aquilo que a gente chama de planaltos, o médio vale, né? E daí passa por Planalto, que seria a região aí onde em Santa Catarina nós encontramos Lages, essa região de Campos Novos, e aí vai declinando em altitude também em direção ao interior até lá na região, na divisa com a Argentina e com o Paraguai. É importante citar ainda que nós temos uma grande planície na região mais ao sul, especificamente no Rio Grande do Sul, e uma planície bastante extensa, planície litorânea. E ainda nós temos uma grande planície, que é a planície dos rios. A planície dos rios, que vai desde Santa Maria até o Ibiqui, e a outra planície que vai desde Vacaria até o rio Jacuí. É importante citar que o rio Ibiqui, que é esse que vai em direção ao interior, ele encontra o rio Uruguai. Ele vai desaguar no rio Uruguai e, por sua vez, o rio Uruguai deságua no Oceano Atlântico. E aí forma um imenso de uma planície. Essa é a planície, alguns consideram, né, alguns teóricos consideram que seria a planície do rio Uruguai. Ainda falando sobre o relevo, agora associando com vegetação, é nessa região da planície do rio Uruguai que nós encontramos os campos. Esses campos das regiões mais planas, eles são muito utilizados para o cultivo do gado ou a criação do gado, cultivo do pasto, que vai ser destinado à criação de gado. E aí, em função de uma região mais plana, ele facilita a presença desse tipo de atividade econômica agropecuária. É importante citar também que é nessa região da planície do Rio Uruguai, do Ibiqui, que nós encontramos um processo bastante complicado para o Rio Grande do Sul, que seria a arenização, que é algo próximo do que seria desertificação. São os areais de São João que têm avançado sobre as áreas de pastagens, e essas áreas de pastagem acabam desaparecendo em função da areia. Então são duas importantes informações associadas ao clima. São regiões relativamente planas, onde não existe impedimento para a ação dos ventos e a presença dos areais, e isso resulta num processo de arenização dessas regiões. E aí o resultado é bastante desastroso se nós olharmos sob a ótica da produção agropecuária, sob a ótica da produção do gado nessa região. Ainda abordando o relevo, a gente vai perceber que nessa região aí do Rio Grande do Sul, da região sul, nós vamos encontrar três tipos de relevo, ou três tipos de formações, unidades de relevo, que nós teríamos aí então
os planaltos, as planícies e as depressões. As depressões são aquelas áreas mais baixas que os entornos e que relativamente elas estariam próximas dos planaltos. Então nós temos de planaltos aí o planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, nós temos ainda o planalto e as chapadas da Bacia do Paraná e ainda o planalto sul-rio-grandense. Próximo disso nós teríamos as depressões periféricas da borda leste-sudeste e a depressão periférica do planalto rio-grandense. E aí a planície das lagoas dos Patos e Lagoa Mirim. Quando a gente fala das lagoas dos Patos e Lagoa Mirim, é importante a gente citar, e vocês devem estar observem nesse caso, nesse momento, no mapa, que a Lagoa Mirim, ela é uma lagoa especificamente. No entanto, a Lagoa dos Patos, ela não é uma lagoa, é uma laguna. E o que é que diferencia uma coisa da outra, uma lagoa de uma laguna? A lagoa, ela necessariamente só tem água doce, e a laguna, ela tem a invasão da água salgada, e aí torna essa água salobra. O fato da Lagoa dos Patos ter uma ligação com o Oceano Atlântico a torna uma laguna. No entanto, na classificação nos idos do processo de colonização, batizou-se essa região como Lagoa dos Patos, e esse foi o nome que permaneceu. No entanto, a gente tem que saber que a Lagoa dos Patos é, na verdade, uma laguna. Na sequência, o livro de vocês traz um mapa que aborda a questão climática, e eu estou projetando ele para vocês aqui também. Esse mapa que aborda a questão climática, ele deixa evidente para nós que há algumas massas de ar que atuam de forma mais preponderante aqui na nossa região, que é a região sul. Essas massas de ar seriam as massas polar atlântica e polar continental, e aí ela vai atuar na época do inverno. É ela que faz cair as temperaturas nessa época que a gente está vivendo agora do ano. Quando chega a época do verão, nós temos as ações das massas tropical atlântica e tropical continental. Nós temos que lembrar sempre que as massas de ar, elas trazem as características de onde elas originam. Se ela é uma massa polar atlântica, ela vai trazer temperatura baixa e chuva. Se ela é uma massa polar continental, ela vai trazer temperatura baixa e clima seco. Se ela é uma massa tropical continental, ela vai trazer temperaturas mais altas e clima mais seco. E se ela é uma massa tropical atlântica, ela vai trazer temperaturas mais altas e chuva. Então daí a gente tem aquilo que a gente chama de frentes frias nessas regiões aí. Para finalizar, abordando a questão do relevo associado a clima, nós temos que afirmar e lembrar que essa região é uma região bastante importante, também olhando sob a ótica, sob o aspecto da hidrografia. É nessa região que nós temos rios de grande volume de água, exemplo, o Rio Iguaçu, e é na foz desse rio que nós encontramos uma das maiores hidrelétricas do planeta. E ela não é a maior em construção hoje, porque existe uma maior chamada República das Três Gargantas na China. No entanto, ela ainda é a maior em produtividade de energia elétrica. E ela está instalada exatamente na foz do Rio Iguaçu, numa cidade coincidentemente chamada de Foz do Iguaçu, né? Por quê? Porque é aí que se encontra a foz do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu que nasce na região de Curitiba, nas serras litorâneas, e vai desaguar lá no Rio Paraná, que por sua vez busca o Rio Paraguai, que por sua vez busca o Rio Uruguai, que vai desaguar no Oceano Atlântico. Então, esse conjunto de rios faz com que a gente tenha um grande volume de água. E ao longo, por exemplo, do Rio Iguaçu, nós temos uma dezena de hidrelétricas instaladas. Tamanho é a importância, tamanho é o volume de água que esse rio transporta. Não é diferente também os rios Canoas e Pelotas, que formam o Uruguai, e que também tem importantes hidrelétricas instaladas ao longo do processo, ao longo do caminho. Ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou trazer
um pouco sobre o histórico da formação do espaço geográfico do Rio Grande do Sul e da região sul especificamente, mas olhando sobre o enfoque do Rio Grande do Sul, e vocês vão entender por que a gente vai olhar sobre a perspectiva rio-grandense, porque é aí que se forma um determinado tipo de povoado, um determinado tipo de processo de colonização que vai resultar em consequências para os outros processos de colonização, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul também. Um abraço, esperamos que a pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído.